muito bem. Hoje eu ouvi algo muito interessante, uma pessoa, nossa, professor, você sempre começa os vídeos falando, espero que você esteja muito bem. Eu falei, acaba sendo uma coisa timbrada da gente, né? Mas eu sempre tenho essa preocupação em desejar que as pessoas estejam muito bem. E estar muito bem é muito subjetivo, né? O que é estar bem? Será que estar bem financeiramente, estar bem fisicamente, estar bem com a família, com as pessoas que estão à nossa volta, estar bem com o clima, né? Se está frio, se está calor, se está chuva. Esse estar bem, eu percebo que nós sempre achamos que falta algo, está faltando alguma coisa. E quando a gente pergunta, tem pessoas que têm a necessidade de falar assim, eu até que estou bem, mas, né? Então, hoje... E aí eu tenho feito esse exercício comigo, de dizer sim, por mais difícil que seja a situação, eu falo, não, eu estou bem, essa palavra faz muita diferença, né? E aí nós vamos alguém está com o microfone aberto. E aí, uma coisa que é muito importante, que nós vamos começar hoje falando com todos, assim, é muito importante, dentro da educação dos nossos filhos, nós entendermos que o poder da palavra vai fazer diferença na vida desse indivíduo. E não é só no poder da palavra momentânea que nós falamos. E não é só quando ele tem 10, 12, 15 anos. É desde o útero. A gente já viu algumas coisas sobre isso, mas tem uma fase que é muito importante, que é a primeira infância, que vai ser a fase oral e anal ali, que ele tem a audição e ele ouve muito. E ele assimila muito como caráter. Então, nós temos uma dificuldade em que nós só vamos oferecer para o outro aquilo que nós temos, certo? Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu gostaria, por exemplo, de dar aí para a Fátima agora, fazer um Pix para ela aí de $10.000. Se eu tivesse, não teria problema nenhum. Eu faria, mas eu não tenho. Como que eu vou fazer? Não dá. E aí, dentro do caráter, da personalidade e do vocabulário, é a mesma coisa. Como que que pena, né, Márcio? Que pena, mas quem sabe, em breve nós teremos, né? Não, passa seu Pix aí que eu mando. O que acontece? Eu vou falar e reproduzir aquilo que eu aprendi. E muitas vezes aquilo que eu aprendo é algo que me faz mal, ou que me fez mal e que traz para mim ainda um sentimento, digamos, desconfortável e angustiante. Só que nós não conseguimos, dentro do nosso questão cerebral e da nossa, do nosso comportamento, da nossa fala, nós não conseguimos filtrar isso e dizer assim, ó, isso me fez bem, isso me fez mal. E aí nós acabamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos. Uma coisa que eu aprendi muito, eu sempre fui, né, uma criança, um menino, um adolescente, um jovem, um adulto, até hoje eu sou assim, muito agitado. Então, eu me agito muito, muito, assim, qualquer coisa, eu sou muito assim, eu quero fazer as coisas rápido, eu sou muito proativo, eu quero... E aí, o que acontece? Eu meio que atropelo as coisas, eu me atropelo algumas vezes, e eu ouvia o que da minha mãe, do meu pai, das pessoas mais velhas? Fica quieto, não faz isso. O que aconteceu nesse processo comigo? Essa palavra, essa execução dessa palavra repetidamente na minha mente, muitas vezes eu paro. E aí vem o que vinha, né? Eu já vou colocar no passado, porque isso, graças a Deus, não faz parte da minha vida. Vinha o que? A insegurança. Eu sempre tive muita personalidade para fazer as coisas. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou e faço. Eu não tenho muito essa questão, será que vai dar certo, errado, é bom? Não, eu vou e faço. E depois, às vezes, dá uns BOzão grande, mas eu faço. Só que, em alguns momentos da minha vida lá atrás, o que acontecia? Eu estava em pleno projeto, por exemplo, eu estava avançando, de repente vinha aquele clique assim, do nada. Aí hoje eu entendo que não é do nada, estava o quê? Guardado na minha memória. A minha memória base era o quê? Fica quieto, para. Aí eu parava. Quando eu parava e refletia a situação,
eu pegava exatamente isso que eu falei no início aqui da aula. Eu pegava o lado negativo, o lado que não estava tão bom. E aí eu acabava desistindo. E aí esse processo de desistência, ele vinha diante de uma fala, aí o pessoal fala profetizar, né? O que é profetizar? É colocar a fala, falar sobre o futuro. E a minha mãe e as pessoas que me educaram, eles acabavam profetizando algo assim, pare, fica quieto. Eles queriam fazer isso? Claro que não, era uma cultura. E aí, quando eu não tinha esse conhecimento, eu fazia a mesma coisa com as minhas filhas. Esse vocabulário de pare e fica quieto era algo que estava muito presente na minha vida. Até que eu começo a estudar neurociência e percebo, não é isso que eu preciso, que eu devo fazer. Então, o que a gente faz uma ressignificação? O que é ressignificar nesse momento? É você falar para o seu filho, neste momento, você precisa sentar e comer. Nesse momento, você precisa focar que você vai comer. Deixa as outras coisas. Aí você pode dar um comando, pare para comer, né? Nós não aprendemos dessa forma. Nós aprendemos assim, pare, fica quieto. Mas falta informação e a criança, principalmente na primeira fase da vida dela, na primeira infância, que é de 0 até... Eu vou colocar sempre 5 anos, tá, pessoal? Mas todo mundo sabe que é 4 anos, 11 meses de para fechar fica mais fácil. De 0 a 5 anos, ela precisa de informações precisas, corretas e diretas. Só que nós, adultos, não aprendemos dessa forma. E aí? Como que eu faço? Aí vem algo que é impressionante e é incrível. Nós nos adaptamos. E essa adaptação precisa ser o quê? Pensada. Quando nós falamos que o nosso tudo é uma questão de adaptação, nós nos adaptamos percebendo que os nossos erros. Opa, eu erro. Uma coisa, por exemplo, em termos da fala, eu nunca tinha ouvido minha mãe, meu pai, ou qualquer pessoa que eu convivia falar, por exemplo, assim, orar ou pedir, profetizar, energizar, aí nós podemos usar várias terminologias conforme a crença de cada um, né? Eu vou colocar a minha crença aqui. Eu nunca vi ninguém do meu ciclo familiar falar que orava para Deus, né? Preparar um esposo para a filha ou uma esposa para o filho. Quando eu vi a primeira vez, as minhas filhas já estavam numa idade assim, uma tinha 6, a outra tinha 3 ali para 4, diferença de 3 anos. Alguém chegou e falou para mim assim: você fala, você profetiza isso, você ora para que Deus prepare um homem, né? Eu tenho 2 filhas, para que Deus prepare um homem para cada filha sua, um homem de caráter, um homem. Você faz isso? Eu falei, claro que não. Da onde, né? Tipo, aí vem o quê? O nosso lado cultural do que a gente aprendeu. Como assim? A minha filha casar? Eu não quero que ela case. Bom, aí eu querer e ela também querer a mesma coisa, tem uma distância enorme. Ou eu querer e não acontecer também. E aí ele pegou e falou assim para mim, colocou a mão assim no meu peito, um senhor, cabelo branco, um homem assim, de uma qualidade de caráter incrível. Ele bateu e falou assim: você é um homem tão inteligente, faça isso pelas suas filhas. E aqui, primeiro que já me dá um mal-estar você ouvir isso, né? Tipo, você é inteligente, mas está sendo burro. Aí volta o que meu pai falava lá atrás, que eu tinha um pouco... Hoje não tenho mais trauma em relação a isso. E eu concordo com meu pai. Quanto mais a gente estuda, mais burro a gente fica. Meu pai tinha essa teoria comigo, assim. Ele falava, meu filho do céu, eu lembro muito bem as palavras. Quanto mais você estuda, mais burro você fica. E hoje eu concordo com ele. Realmente, quanto mais a gente estuda, não é que a gente vai ficar mais burro, mas a gente percebe que a gente não sabe nada. E aí você quer estudar mais, e isso vai ser a diferença. A partir disso, eu comecei a fazer uma reflexão. Casamento, de certa forma, é inevitável para qualquer pessoa. Deveria ser, pelo menos. Então, assim, minhas filhas iriam casar. E eu precisava reconstruir isso dentro de mim primeiro. Para daí
né, conseguir fazer. E eu comecei um exercício, quando elas tinham ali uma 6 e a outra 3. E eu comecei, não foi fácil, vou ser bem sincero em falar, não é uma coisa muito tranquila de você ressignificar isso. Por quê? É um padrão de comportamento que está estipulado, e nós vemos hoje uma filha que casou há 2 meses, casou em setembro. Eu ainda, assim, é um pouco difícil para mim pensar que ela está casada. Às vezes eu tenho que me policiar no sentido do que não fale, não faça, tipo assim, esse dia estava chovendo, né, aqui muito forte, e eu já rapidinho tenho que ligar para a Luísa como que ela tá sozinha lá, será que o marido dela tá trabalhando, será que precisa ir buscar alguma coisa? Aí eu tive que falar, não, calma, se policie, se ela precisar, ela vai entrar em contato. Eu não posso ser invasivo. A vida dela, ela é adulta, ela casou, a família dela. Isso é um processo de ressignificação. Agora, imagine eu com uma filha de 6 e 3 orando para que Deus separasse o marido. Na minha cabeça, isso era meio que insano. Isso era fora do propósito. Aí eu vou entendendo esse processo e começo a orar, inclusive algumas vezes com elas, dizendo que elas precisavam de um homem que fosse educado, que respeitasse elas, que quando elas conhecessem alguém, e aí eu falava, né, eu participava de uma igreja onde tinha música e tal, e aí eu brincava, ó, escolha um homem que sirva a Deus na mesma igreja que vocês, de preferência um músico, porque geralmente os músicos são homens mais inteligentes, só porque eu tocava violino, né, então tinha aquela questão, né, se espelha e tal. E aí o que acontece? Um dia minha filha tinha 7 para 8 anos, a mais nova, ela chega e fala assim, pai, eu já sei com quem eu vou casar. Eu falei, sério? Já sabe? Porque tem um menino da igreja, o pai dele é da igreja, ele é da igreja, ele é músico, ele é bonito, ele estuda. Tudo que o senhor falou para mim tá ali. Aí eu falei, meu Deus, calma, filha, você já tem 7 anos, né? Mas o que ela assimilou? Ela começou a olhar, né, as pessoas que estavam à volta dela com outros olhos. E hoje eu vejo assim, minha filha casou, não queria que ela casasse com 20 anos, mas quem somos nós para colocar? Eu vejo que hoje ela está super feliz, uma construção junto, aí eu fui entender, você não precisa ter uma casa para casar, você não precisa ter um super emprego para casar, você não precisa ter uma estrutura fantástica para casar. Por quê? Você pode casar tendo só o amor e a vontade, né? Por quê? Vai viver de amor? Claro que não, mas você vai construir a sua história junto. Você vai comprar uma casa, talvez daqui 2 anos, daqui a 20 anos, mas vai aprender a viver com muito e com pouco, tanto que a palavra fala isso. E aí, quando eu fui entender isso, minha filha, eu vou casar, ótimo. Vamos lá, eu apoio com uma dor no coração. Mas por quê? Porque eu consegui ressignificar um padrão que eu tinha dentro da minha casa, que para casar, porque eu casei com 26 anos. Quando eu casei, eu tinha o quê? Uma profissão, eu era formado, eu tinha toda uma estabilidade, eu tinha minha casa. Só que eu vejo isso não é o mais importante. E aí, quando nós estamos na educação dos filhos, nós temos que entender isso também. Nós estamos educando os nossos filhos para quem? Nós estamos educando os nossos filhos por quê? Né? Quando eu faço essa pergunta, muitos pais não sabem responder dentro do consultório. Se eu perguntar aí para qualquer um de vocês que tem filhos aí, o que vocês querem para o filho de vocês? O que vocês desejam para os filhos de vocês? Aí vocês vai começar um processo até de seleção, né? Bom, eu tenho 2 filhas, para uma eu quero tal coisa, para outra, porque você conhece a personalidade. Será que isso é certo? E aí, o que eu fui aprender nesse percurso, né? Aí, enquanto pai, nessa aventura de ser pai, é que nós precisamos educar os nossos filhos para que eles tenham poder de escolha e que eles consigam fazer uma análise da escolha. Eu escolho ir para uma faculdade, né? A gente já falou sobre isso. E isso hoje, quem consegue fazer isso, ele está dentro de um outro nível, um outro patamar que nós falamos de condição de personalidade, né? Aí voltamos à oratória da aula passada. Não existe faculdade, não existe curso, não existe instituto, não existe nada que te dê um título que você se torne milionário ou que dê uma profissão que se fique poderoso. Não tem. Mas um diploma, um curso, ele pode abrir portas e
principalmente, ele pode abrir a sua mente para o novo, para o diferente, para o que é bom. Porque, às vezes, nós precisamos virar a chave. E como que nós viramos a chave? Nós só vamos virar a chave, só vamos mudar a nossa história, e aí nós podemos colocar aqui, quebrar algumas até maldições hereditárias, que nós já falamos que algumas maldições hereditárias, elas são repetições de comportamentos, de atitudes que se repetem, mesmo a gente não querendo, acaba fazendo, através do quê? Do conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma, o conhecimento, ele nos dá asa para voar. Aí eu pergunto, o conhecimento técnico, científico ou o conhecimento empírico? Porque o técnico científico está nos livros. E o empírico? O que é o conhecimento empírico? O conhecimento empírico é aquele conhecimento que nós não conseguimos provar, mas nós sabemos que existe. Nós sabemos que ele funciona. Eu sempre falo, é o conhecimento da vida, é o conhecimento das pessoas mais experientes, é o conhecimento que as pessoas falam assim, eu já vivi isso. Esse conhecimento nós estamos perdendo. Esse conhecimento nós estamos deixando ele escorrer pelos nossos dedos. Porque nós deixamos de ouvir as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas têm uma ideia de vida diferente, até sofrida, e às vezes um tanto quanto até preconceituosa em alguns pontos, mas elas têm um conhecimento muito grande. E aí, nós estamos, assim, jogando fora esse conhecimento. Então, nós precisamos entender, né? Porque às vezes nós lemos teorias e teorias e na prática não funciona. Né? Eu falei, eu já tive atitudes e situações na minha vida de ter que ir contra aquilo que eu acreditava naquele momento, porque eu não podia perder a autoridade em relação às minhas filhas. Eu estava no momento crucial da educação delas, principalmente na adolescência. Ou eu tomo uma atitude um tanto quanto mais severa e que talvez doeu mais em mim do que nelas, mas eu não podia perder o que? A autoridade. Aí vem algo importantíssimo que nós vamos falar aqui. O que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? Os pais estão perdendo a autoridade. E a autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Nós vamos pegar aí coisas simples do dia a dia. Há um tempo atrás, chegava uma pessoa mais velha, se a gente estava sentado, a gente levantava e dava lugar. E isso, se conhecesse ou não. Hoje em dia, isso não existe mais. É mais fácil a pessoa mais velha levantar e dar lugar para a criança. Né? Aí um dia o pessoal falou assim para mim, eu estava numa palestra numa escola, e aí teve um senhor que falou assim para mim, mas é uma geração diferente. Eu falei, por que é diferente? Em que momento que houve essa diferenciação? Em que momento a criança deixou de ser criança e o adulto deixou de ser adulto? Em qual momento, ou quais os fatores que levaram a sociedade inverter esses valores, onde o adulto tem que obedecer à criança? Eu falei, eu não sei dizer em que momento, e o que levou a acontecer isso, e acontece muito. Qual é o conhecimento que essa criança tem para ditar o que ela come, o que ela não come? Qual é o conhecimento que esse jovem tem para manipular a mãe, a avó, o tio, a tia, o cachorro, o gato? Porque o que acontece? Nós vamos entender nesse percurso que a nossa mente, ela vai passando por processos de formatação, de modulação, que nós falamos, de conhecimento e personalidade, e eles começam depois a testar tudo isso. Nós fizemos isso. Nós aprendemos primeiro, aí nós ficamos quietos, né? Então vamos pegar lá. Primeiro, infância, que nós temos a fase oral e anal ali. Nós estamos que aprendendo tudo vem para nós. E nós vamos percebendo que nós somos capazes de produzir. Quando nós entramos na fase fálica, que aí vai ser dos 5 até os 11 anos, a gente fica mais quieto, absorvendo tudo isso. Quando nós entramos na adolescência, aí vem o processo do embate. Deixa eu provar quem que pode. E aí, hoje, os adultos estão perdendo para os adolescentes. E isso não está acontecendo na primeira infância. Que, às vezes, o próprio... a criança de 3, 4 anos manda na família inteira. Não é só no... Eu já tive criança chegando no consultório com 4 anos de idade e ele escolhendo onde cada um sentava. E aquilo, para mim, assim, aí eu não posso ser tão incisivo na primeira fala, mas a minha vontade era bater, sabe quando você bate assim, opa, aqui não, aqui não.
Mas aí você fala, né? Observei toda a logística, a hora que entra, aí você tem que tomar cuidado com você colocar isso. E sabe o que me assusta? Parece ser natural. Não, isso é natural. Natural? Uma criança mandando os adultos, uma criança de 4 anos, não sei. Como vai ser essa criança no futuro? Como que ela vai trabalhar em comunidade? Será que ela vai entender o que é uma colaboração? Será que ela vai entender o que é regra? E aí complica, tá? Mas por que essa introdução em relação a isso? O nosso cérebro, ele tem um processo inicial que nós falamos do abstrato, né? Então, assim, a criança, ela, tudo para ela é muito grandioso e, ao mesmo tempo, é muito pequeno. Aí eu falo que a criança, tanto que quem é cristão, acredito que quase todo mundo, vamos dizer 100% aqui são, o que nós falamos? Que tudo, né, foi Deus que fez, e tudo, nada se perde, tudo se transforma. Isso é a ciência. E o que é a grandiosidade dessa criança aí, quando é falado na Bíblia que nós precisamos ser como crianças para dar o reino dos céus? Porque a criança traz a grande beleza que eu falo que é de Deus. Qual é? Deus, ele é um ser tão poderoso, que ele está no átomo, que é a menor partícula que existe no universo. E, ao mesmo tempo, ele está em todo lugar, ou seja, no universo inteiro. Então, ele consegue transitar de algo extremamente minúsculo para algo grandioso. A criança é a mesma coisa. Ela pode pegar algo pequenininho e transformar grandioso, assim como ela pode pegar algo grandioso e transformar pequenininho. E para ela isso não é difícil. Aí você fala assim, como assim? Me explique isso que você está falando. Você pode pegar um chocolate para criança, né? Aquele chocolate pequenininho, aqui tem o bis, né? Que é o menorzinho. E se ela quiser aquele chocolate, você vai dar aquele chocolate que parece ser mínimo e ela transformar aquilo em algo grandioso que ela queria, aquela coisa que ela vem te abraça, eu queria isso, uma bala, alguma coisa simples, e ela deixa aquilo com um valor enorme, porque ela entende o gesto que você tem, ela percebe a questão. Coisa que às vezes nós adultos não fazemos. Assim como você pode levar ela num super parque, algo grandioso, e ela chega lá e fala assim, não gostei, não era o dia. Então, aquele grandioso, e ela vai e fala, eu quero pular na cama elástica. Tem um monte de brinquedo, ela quer aquele simples. Ela transformou algo grandioso em algo pequeno para ela. E não tem problema nenhum. E ela é feliz com aquilo. E aí nós vamos transformando. Quando veio esse movimento artístico que vai falar sobre Freud, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, acho que todos vão conseguir ver. Vocês me ajudem aí, se vocês não verem. Vamos compartilhar uma tela que é um slide. Vamos ver se vai aparecer bonitinho para vocês. Apareceu aí, né? Certinho? Todo mundo está vendo o surrealismo aí? Uma imagem bem legal aí do surrealismo? Então, o que é o surrealismo? Né? Nós vamos começar a entender e por que é importante nós falarmos sobre isso para entender o comportamento dos nossos filhos e a educação. Então, o surrealismo, ele veio em 1924 e foi um manifesto muito interessante na França. Ele traz aí várias questões da arte que não são tão pertinentes para nós agora, depois nós vamos voltar para vocês entenderem o que é a nossa mente. Só qual é a grande beleza do surrealismo? Ele traz a teoria da psicanálise. Então, ele vai trazer a arte, ele vai pegar todo esse universo da arte e trazer dentro de uma política de Karl Marx. Aí vejam bem, não é aquela política que nós vamos falar o socialismo, é uma política que para os artistas era libertária ou de liberdade. Então, o que eles colocavam isso? É libertar o inconsciente humano, é colocar essa arte em algo que é a sua essência, é quem você é, sem se preocupar com técnica, sem preocupar com algumas coisas. E aí ele vai colocar uma questão interessantíssima, que é o processo de automatismo. Então, é algo que flui, algo que se torna automático, algo que é seu, né? E ele vai trabalhar nessa questão do que é o nosso carro-chefe da psicanálise, na livre associação. Então, o que é isso? O próprio movimento surrealista, ele coloca o quê? O processo de livre associação. Qual é a grande diferença? E aí vem algo que é importantíssimo para nós pais entendermos.
A livre associação dentro da psicanálise, para nós adultos, é o quê? A fala. Nós falamos. E para a criança e para os artistas é a produção. É o processo de desenhar, de pintar, de escrever, não a escrita de símbolos, né, que vai construir uma palavra, mas a criança escreve e se pergunta o que está escrito. Para nós é só rabisco, mas ela vai ler aquilo para você. Geralmente eles vão falar, o pai é bonito, a mãe não sei o quê. Eles têm uma leitura. Então, eles escrevem, eles têm uma livre associação dentro de uma linguagem própria deles. E eles vão trazer esse sentimento. Aí vem algo importante. Eles não têm o quê? A questão do certo e errado, porque o ego está sendo desenvolvido, o superego também. Então, quando a criança desenha, ela vai colocar o quê? Tudo que flui dela relacionado à sexualidade, à violência, aos tabus, aos preconceitos, aos medos e principalmente na questão religiosa. Então, quando a gente vê alguns desenhos, a gente vai trazer isso entendendo muito. O que é a grande característica desse movimento e que é muito pertinente aos nossos filhos, dessas crianças? É o pensamento livre. A gente consegue assim, manipular o pensamento de uma criança? Não tem como. Ela é o quê? Espontânea. Aí vem o que nessa arte? A expressividade espontânea. Eles desenham, eles pintam do jeito que eles querem, eles trazem toda a informação. E aí, os artistas desse surrealismo, eles vão ter essa influência dentro das teorias da psicanálise, porque eles estudaram essa psicanálise, eles entenderam. E aí eles vão dizer o quê? Que tem uma realidade paralela. A criança não tem essa realidade paralela? A criança não tem um momento que ela brinca só ela, que ela fala com os amigos imaginários, que ela cria toda uma história com um brinquedo e ela vai criando cenas que não são reais para nós adultos, mas é importante nós colocarmos, são reais para elas. E aí ele começa o que? A valorizar o inconsciente, né? Aí eu quero, Salvador Dalí, que é a memória, mas eu quero fazer um desafio nesta obra aí. Todos estão vendo, né? Quantas informações tem aí, né? O que tem de tanta informação aí? Alguém já pegou um desenho de uma criança quando ele está assim sobrecarregado de coisas? Né? Quando ele fala assim, esse carnaval de Arlequim, né, de Juan Miró aí, ele tem muita informação. A criança, quando ela está sobrecarregada de informações, de atividades, se você der uma folha em branco para ela e colocar vários lápis de cor, canetinha, tudo, ela vai usar todas as cores que ela puder, ela vai usar todos os formatos. Então, eu quero que vocês olhem para essa obra aí e analisem quantas cores está sendo usada aí. Quantos objetos, quantos animais estão sendo colocados ali, de uma forma que é pelo menos estranha, mas que nós começamos a nos aprofundar, nós percebemos que ela tem uma lógica, que ela tem um porquê. Este desenho, essa obra de arte, essa produção artística do artista, ele tem um objetivo, ele colocou quem ele é. Aí nós percebemos que ele é uma pessoa muito agitada, uma pessoa que tem muita informação. Agora, quando uma criança faz isso, o que ela está dizendo para nós? Que ela está sobrecarregada. Claro que ela não vai fazer uma obra dessa forma, apesar que tem crianças que desenham de uma forma incrível. Mas essas informações vai trazer o que para nós? O fator de como ela está mentalmente, como ela está vivendo e sentindo esse meio, tá? Aí nós colocamos aqui de Max Ernst a arte do delírio. Esse delírio, ele está muito ligado às crenças que são passadas para as crianças e falado, né? Então, assim, as cores vão falar muito, tá? E aí nós vamos para vários outros aqui que nós não vamos falar por enquanto, que nós vamos voltar ali. Aí vocês podem falar assim, mas por que você está falando sobre a arte aí em questão da educação de filhos? Porque nós, pais, não conseguimos valorizar o que nossos filhos produzem em termos de arte.
Quem de vocês aqui, aí eu vou me colocar nesse pacote também, que às vezes o filho chega e traz algum desenho que ele fez. Ah, pai, eu fiz esse desenho. Toda vez que uma criança chegar para você e falar, eu fiz um desenho, fique esperto, ele está querendo dar uma mensagem para você do inconsciente dele. Alguma coisa, ou está muito boa, ou está muito fora do padrão. Nós não percebemos isso. Se eu pedir para vocês agora, se nós estivesse aí dentro de uma aula numa universidade, eu ia falar para todos aí, pegue uma folha de sulfite. E aí todo mundo ia pegar, né, uma folha de sulfite. Pegue lápis de cor, pegue e tal, e desenhe. Primeira coisa que a gente sempre fala, eu não sei desenhar, certo? Aquilo que eu não domino, eu digo que eu não sei, porque é mais fácil, eu não preciso fazer. Mas eu falo, precisa fazer, sabendo ou não sabendo. O que a gente iria desenhar? O que viria nesse momento? Será que eu ia colocar algo que é bom? Será que eu ia colocar algo que é ruim? Eu ia desenhar uma árvore, eu ia desenhar uma casa, o que eu ia desenhar? Se eu, dentro da minha consciência, eu ia produzir aquilo que é o mais fácil para mim. Agora, se eu usar uma técnica com todos vocês aqui, respira, coloca uma música, deixa fluir essa criança que está em você e desenha aí, usa. Aí ia ser totalmente diferente, porque eu ia deixar fluir o meu inconsciente. E aí, o que nós percebemos hoje na sociedade? Quais são as linguagens de conhecimento que produzem um conhecimento mais interiorizado, um inconsciente? É a arte, a música, o teatro, a fotografia. Agora eu pergunto, a gente ensina isso para os nossos filhos? As escolas ensinam isso para os nossos filhos? Há de se perguntar aí. Porque desenvolve no ser humano o lado do inconsciente e o lado do eu, né? O lado crítico, o lado de pensar diferente, de ser analítico e tal. E aí nós precisamos, né, entender. Por exemplo, se a gente pega o pessoal, né, igreja. Como que a igreja começa um culto? Começa com música. Por que começa com música? Tem um porquê? Claro que tem um porquê. Nós estamos nos preparando mentalmente para entrar em outro estado mental para absorver aquele conhecimento de forma diferente. Algumas pessoas dizem que as igrejas fazem isso, que é uma forma de manipular as pessoas, que isso é uma hipnose. Não é verdade isso, gente. Claro que, se quiser usar hipnose, claro que pode usar, é óbvio, né? Existem pessoas e pessoas onde há o ser humano, infelizmente ou felizmente, existe os dois lados da moeda ali. Mas por que existe a música ali, o louvor que fala? Que é para preparar a nossa mente para receber informações importantes, específicas. E aí nós não ensinamos música para os nossos filhos. Nós não ensinamos, porque assim, se você pega uma criança e um adolescente, um jovem que canta, que toca, o que torna ele se torna? Ele se torna uma pessoa mais o quê? Mais crítica. Uma pessoa que tem uma visão diferente, inclusive em relação ao pai e mãe e familiares, porque ele desenvolve o inconsciente. Para algumas famílias isso não é muito bom. Por quê? Porque vai ter que você trabalhar diferente e tudo isso aí. Então, nós precisamos entender isso. E aí eu pergunto, como que nós vamos fazer isso na vida adulta? Quem tem filhos mais velhos, eu posso ressignificar isso? Eu posso trabalhar? Claro que pode. Nunca esqueçam que nós, seres humanos, nós estamos num processo de transformação o tempo inteiro. Não esqueçam que ninguém transforma ninguém. Nós oportunizamos a transformação. Eu dou subsídios, eu ajudo no processo de transformação. Então, quando a criança vai para a escola, ela começa um processo de transformação única, individual, por informações que ela recebe. Quando ela termina lá o ensino, lá, os primeiros anos lá, aqui seria o ensino fundamental 1, ela tem uma condição, uma capacidade. Depois ela vai para o ensino fundamental 2, ela vai adquirir outros conhecimentos, outras habilidades. Ela vai para o ensino médio, outros conhecimentos, outras capacidades.
Quando vai para o ensino superior, aí vem o nosso calcanhar de Aquiles, aí vem a nossa dificuldade. Por que que ali vem a nossa dificuldade? Porque desde que ela nasceu, até o momento que ela tem 17 anos, mais ou menos, que é aí um padrão de idade para terminar o ensino médio, é tudo igual. Não existe muita diferença, a não ser no ensino médio, que alguns jovens vão fazer o ensino técnico. Mas a educação, o que se aprende em história, arte, física, matemática, inglês, português, é tudo padronizado. Aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, né? Mas o que aprende no Rio Grande do Sul vai aprender lá no Acre, de formas diferentes, claro, mas o conteúdo é o mesmo. Aí vem o quê? Faculdade ou ensino técnico. E aí, se eu não preparei esse meu filho para, né, a escolha, o que, que vai acontecer? Hoje eu tenho ouvido muito isso, gente. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Sabe aquele ano sabático? Os jovens de 17 anos, eles querem ano sabático. Eu falei, pô, como assim ano sabático? 17 anos e querem ano sabático. Começando a vida, já querem dar uma parada um ano, né? Para descansar. Descansar do quê? Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Se eu não desenvolvi nessa criança, nesse adolescente, eu não desenvolvi a questão crítica, eu não desenvolvi essa questão de conhecimento dele e tal, o que, que vai ter a dificuldade? A hora que ele chegar para a escolha da profissão. E nem é essa questão da faculdade em si, mas a profissão que ele vai seguir. E aí nós estamos entrando numa geração de jovens ou adolescentes que mudou, né? A Organização Mundial de Saúde mudou, que entre 17 e 24 anos estão naquela dúvida: o que, que eu faço? Para onde eu vou? Começa uma faculdade 3 meses, 6 meses, desiste. Começa um curso técnico 3 meses, vai para um trabalho, trabalha 1, 2 meses e desiste. Processos o quê? De desistência. Por que que existem processos de desistências nesse momento? Porque nós não conseguimos desenvolver ou oportunizar o desenvolvimento do inconsciente, do lado abstrato, do irreal, da questão da livre associação, não só através da fala, mas através do desenho, através da música, através do canto. Não sei se tem alguém que canta aqui, mas tem algo glorioso quando você canta algo que está escrito lá há décadas. E aí você canta ou ouve alguém cantando e aquela música, aquela letra, ela toca profundamente você. A gente fala, vai tocar sua alma. Por que isso? Porque ela desperta um sentimento que estava ali sempre e você não percebia. Né? Você já ouviu várias vezes, mas ela vai ser única naquele momento. Então, nós precisamos entender que aí tem pais, outra coisa que é muito interessante falar aqui, tem pais que falam assim, nossa, doutor, tá difícil, eu não tô entendendo meu filho tá numa situação complicadíssima, eu tento ajudar ele, ele não vai, ele fala, aí eu pergunto assim, como que foi a educação que você deu para o seu filho? Não, ele fez aula de música, ele fez aula de flamenco, então ele está num processo de luta com ele mesmo. Você não é o problema, né? Você é a mãe, você é o pai, isso não é o problema. Mas ele está buscando informações para se firmar enquanto um adulto e ele precisa, em alguns momentos, testar a sua paciência, testar a sua resiliência, até testar assim o teu máximo. Por quê? Ele quer ver a que ponto chega. E algumas vezes nós precisamos dar um tempo para o adolescente. Em que tempo assim? Ah, porque você não sabe nada, porque você não sei o quê, você está errado. Você... Então tá, eu estou errado, parabéns, ótimo, então vai, faz o seu jeito. Deixa para ver. Vai chegar um momento que ele vai quebrar. Claro que nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes se deixar quebrar a cara, ele vai trazer um prejuízo para a vida toda, então eu tenho que entender isso. Principalmente até porque esse mundo aí está muito complicado, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas, às vezes eles falam assim, um dia eu ouvi assim, o pai falou assim, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu falei, por quê? Porque ele não me obedece. Eu falei, tá, não obedece o senhor, mas como assim? Quantos anos ele tem? 17. Tá, 17 já tá quase adulto, né? Para alguns, né? Outros, infelizmente, não. E aí, o que acontece?
Eu falei, mas ele não obedece que sentido? Não, ele sai, se diz que ele pegou o carro, dirigiu o carro sem minha autorização, ele não tem carteira, tal, tal, tal. Eu, tá, mas o senhor fez o quê daí? Não, eu conversei com ele. Falei, tá, mas o que mais que o senhor fez? Não, eu conversei com ele. Não, só isso. Dele, como assim só isso? Eu falei, não, o senhor precisa ter uma postura pouco mais enérgica com ele. Ele está num processo de desafio, ele precisa entender que ele não pode. Ele não escondia a chave do carro. Eu falei, não, esconder a chave do carro não é alternativa. Ele tem que entender que a chave do seu carro vai ficar ali onde ela sempre está e que ele não pode pegar o seu carro. Simples assim. E que se ele pegar, ele precisa ter o quê? Uma consequência desse ato que ele está indo contra. Ele, mas ele sai daí, tal, tal, tal. Eu falei, tá, quem que dá dinheiro para ele? Eu. Ele falou, né, o pai falou, eu que dou dinheiro para ele. Eu falei, então não dá mais. Ele trabalha? Não. Eu falei, então não dá dinheiro para ele. Se não tiver dinheiro, ele não vai poder sair. Aí nós temos que ir colocando regras para firmar a nossa autoridade. E aí vem uma teoria que é muito interessante. Para tudo tem os facilitadores. Por que a criança é obesa? Porque tem um facilitador. Quem é o facilitador? Geralmente são os avós, os avós aí, quem tem neto sabe disso, porque dizem que ser avó e avô é ser mãe com açúcar, literalmente é ser mãe com açúcar, ser pai com açúcar, porque dá doce à vontade para a criança. Os avós, eles têm uma tendência e isso é natural, gente, não tem que brigar também, eles têm uma tendência a deseducar os nossos filhos. Isso na primeira e segunda infância. Na adolescência, não. O que é legal na adolescência? Os avós, eles têm um processo de forjar. Sabe o que é forjar? Eles começam a testar o adolescente testa eles. E eles, aparentemente, dá a sensação que eles estão apegados mais aos avós, ou eles respeitam mais os avós, ou eles gostam mais da avó, do que a própria pai e a mãe. É só uma sensação. Eles estão fazendo uma transferência, uma contra-transferência. Deixa eu ver como que funciona isso. Isso é uma questão cerebral. Então, nós precisamos entender que o adolescente ele vai estar desafiando o pai e a mãe o tempo inteiro. Por quê? Ele quer limite. Ele quer que alguém chegue e fale, não vai fazer, não pode e vai ter essa consequência. E ele vai indo, ele vai testando até você chegar e falar assim, chega, a partir de agora você não tem dinheiro, você não sai de casa, eu te levo, eu te busco. E isso para ele, mas isso vai formatar, isso vai modular ele em termos de transformação interna. E ele vai reproduzir isso. Aí o pessoal fala assim, mas eu tenho que usar de violência? Não sei, aí depende de como você... Porque às vezes a gente fala, violência não é só você pegar e dar um tapa no seu filho, não. Existem violências muito mais sérias, inclusive. E sabe qual hoje eu percebo uma das violências mais sérias que estão acontecendo, gente? É você deixar ele de lado. É ignorar o seu filho. É você não dar importância, você não ouvir. Isso é uma das piores violências, que é o descaso. É a violência do não é significante, não é importante. Essa violência causa um trauma em nós, aí eu vou me colocar nesse pacote aí, a gente viveu muito isso, e às vezes é uma atitude simples, às vezes o filho chega assim, você pode conversar comigo, só que o filho não vai falar dessa forma, né? Ele não vai chegar e falar assim, pai, vamos trocar uma ideia? Que bom se seu filho tem esse nível de compreensão, mas não vai. O que ele vai fazer? Ele vai aprontar alguma coisa, ele vai tirar uma nota baixa na escola, ele vai se uniforme num dia só para aí a coordenação da escola ter que chamar você lá para... Ele vai brigar na escola, ele vai deixar de levar algum trabalho, ou tirar uma nota baixa, porque é uma forma dele chamar atenção e dizer que eu estou aqui. E o que nós fazemos? Nós vamos com mais violência. Como assim você não faz? Eu ouço muito isso. Meu filho não faz nada, ele só estuda. Aí eu pergunto, pai, não, eu nunca faço isso, né, na frente do adolescente ou da criança. Eu pergunto, pai, e você quando estudava, como era? Você era um excelente aluno? Você tirava só nota alta? Você entregava todos os trabalhos. Ele fala, aí o pai vai falar assim para mim, você está querendo justificar o que está fazendo errado? Eu falei, não, eu estou querendo que o senhor entenda que o seu filho está fazendo o que o senhor fez. Como que seu pai agiu com o senhor? Meu pai me batia, me fazia. Eu falei, o senhor quer fazer a mesma coisa? Não, então muda, se transforma. Como que nós podemos fazer essa história? Conversa, conta para ele, olha, na minha época,
eu fiz isso. Aí você conta o que trouxe de prejuízo os seus atos para ele. Aí ele olhou assim, como assim? Por exemplo, não sei se eu já contei essa história, mas eu fui uma pessoa, uma criança, um adolescente difícil. Eu passei ali da quinta série até a oitava série do sexto ano aqui no Brasil, no ano, eu passei em 5 escolas, 5 colégios, 5 anos, 5 colégios. Por quê? Porque era um excelente aluno. Eu era o melhor aluno. Eu era tão bom que as outras escolas me chamavam para ir para lá. Sabe aquela coisa? Então, a minha mãe me tirava antes que der. Eu era terrível. Eu aprontava. E eu não chegava a ser expulso das escolas, porque naquela época podia, né? Década de 80 podia, hoje não pode mais. Isso tudo, que bom, né? Por quê? Eu tinha uma inteligência um pouco, né, diferenciada para a época, mas eu aprontava muito. Aí eu saí. Aí eu falo para as minhas filhas, eu aprontei isso, isso. E elas falam, pai, mas a gente pode falar, claro que não, sabe por quê? Porque eu tive muito prejuízo. Qual foi o maior prejuízo meu? Social. Porque se tem uma coisa traumática, não sei se vocês já mudaram de escola, é você mudar de escola. Você deixa seus amigos lá, você deixa todo espaço. Aí você chega numa escola nova, todo mundo já está estruturado, todo mundo já tem amigo, tudo é diferente, professor diferente. Aí você tem que o quê? Se adaptar. Agora pense, eu ali, entre 11 e 14 anos, eu passei por 5 escolas. Então, o que trouxe? Trouxe um prejuízo. Intelectual, não, mas trouxe um prejuízo afetivo, moral, né? Porque, e eu, parece que cada vez que eu mudava, era pior. Parece que eu ficava pior. Tanto que os pais falam, é melhor mudar de escola? É uma decisão que o pai tem que tomar. Não tem como a gente dizer que vai ser melhor ou pior, conforme a situação. Aí, quando eu chego no ensino médio, que a minha mãe coloca eu num colégio de freiras, que estudava o dia todo, eu fui para um ensino médio integral na época, que era coisa que ninguém falava. Eu entrava no colégio às 7 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. Ali, a minha mãe chegou e falou pro colégio, ó, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Ou ele se educa, ou ele vai ser um marginal, não sei o que ele vai fazer, porque não tem mais. E minha mãe descia, mesmo. E aí chega lá, o que acontece? Não sei se tem pessoal que é de freira aqui e tal, eu tenho trauma de freira. Eu olho aqueles hábitos e já me arrepia. Por quê? Porque com elas não tinha conversa. Eu chegava às 7 horas do uniforme. Eu estava sem uniforme, elas me davam uniforme. Sabe qual que era o problema do uniforme? Eu cansei de ir sem camisa do colégio, porque eu não queria ficar no colégio. Elas me recolhiam e me davam um uniforme sujo, fedido. Mas eu ficava de uniforme. Você veio sem o seu uniforme? Tinha que usar meia branca. Eu ia sem meia branca. Elas me colocavam uma meia branca com fulé de... Qual era a estratégia delas? Você quer brigar com nós? Nós vamos brigar com você. O adolescente vai fazer exatamente isso com o pai. E aí você tem que ser mais inteligente que ele. Como que você vai ser mais inteligente? Bom, o que ele quer com isso? Ele não quer ir para aula, então ele vai ter que ir para aula. Como que vai fazer? Aí eu vou tomar uma atitude diferente. E não é uma coisa, não precisa ser agressivo. Tanto que chegou uma hora que eu decidi assim, não dá para brigar com essas mulheres. Não dá. Sabe quando você fala assim, eu pulei muro, eu fazia tudo que se imaginar. E elas ali voltava. Só que tinha uma coisa interessante que eu aprendi ali. Elas nunca discutiram comigo. Isso foi o maior aprendizado para minha vida. Nunca discuta com alguém que sabe menos que você. Porque para você ganhar dele, você vai ter que se tornar igual a ele. E às vezes não vale a pena. O adolescente, ele quer que você saia do seu padrão natural, do seu padrão normal, porque é só assim que ele vai ganhar de você. Aí você vai partir para ignorância, não vai? Vai. Então, assim, eu aprendi isso com as minhas filhas. Minhas filhas vêm e falam, escute, eu não abri discussão. É isso e acabou. Pai, não abri discussão. Senta aí e acabou. Mas não tem mais, não tem menos. Às vezes eu falo, será que eu fiz certo? Porque às vezes a gente erra, gente. E claro que a gente erra. Mas eles não podem se impor. E aí, esse passar pelo colégio, tanto que no dia da formatura, da minha formatura do ensino médio, eu ganhei uma caneta lindíssima. E a irmã, que era diretora até hoje, aí ela aqui ela me conhece aqui na cidade, é engraçado. Ela fala assim para mim, Adilson, eu estou dando esse presente para você, não é porque você foi o melhor aluno, né? Eu tinha umas notas muito boas, mas é porque nós estamos formando você, porque você está saindo do colégio. Por isso que eu estou dando esse presente. Tipo, seja feliz, né?
Seja feliz. Porque, assim, claro que eu judiei delas, era óbvio, era difícil, mas esse aprendizado que veio para a vida, que nós não temos que... Hoje eu vejo o pai discutindo com criança de 4 anos, gente, 5 anos. Não podemos abrir essa possibilidade, porque nós estamos dizendo para eles, de forma indireta, que ele pode desafiar toda a autoridade. A gente pode desafiar um juiz quando a gente vai lá no tribunal? Não pode. Ele tem o quê? Uma autoridade. Ele tem um conhecimento para estar lá. Ele não chegou lá porque alguém colocou ele lá, porque ele é mais bonito, mais... Ele chegou porque ele tem autoridade naquilo que ele faz. E aí nós precisamos colocar essa autoridade para os nossos filhos de tal maneira que eles nos obedeçam e que eles tenham o quê? Orgulho do pai e da mãe. O meu pai disse, o meu pai colocou. E eles começam a perceber essa autoridade de uma forma que flui, de uma forma tranquila, né? Vocês vão ver na próxima aula que nós vamos pegar a questão da arte e colocar as crianças, o que as crianças desenharam. Eu tenho uma coletânea de alguns desenhos que os meus pacientes fizeram, e aí vocês vão entender. Qual é a figura redonda, que o pai é redondo? Ah, o pai é gordo. Não, tem uma simbologia. Por que o pai é redondo? O pai é grande, a mãe é pequena, tem uma simbologia. Tem o quê? Uma associação livre nesse desenho. O pessoal fala, a criança que pinta tudo preto, ela está com problema de depressão. Não existe depressão em criança, começa por aí. Existe problema de angústia, existe problema de tristeza, que vai desenvolvendo uma ansiedade e que vai produzir na adolescência uma depressão, inclusive, que nós vamos entender lá nos estudos que essa depressão é precoce, né? Que algumas adolescentes vão desenvolver até algumas psicopatias, esquizofrenia, devido à angústia e à tristeza que viveram na primeira e segunda infância. Por quê? Porque o meio produziu. Aí nós vamos voltar a falar o quê? O meio influencia tudo. Não é o meio só o material. É o social, o afetivo, emocional. É o que o pai passa. Aí o pessoal, qual é o outro grande erro que nós cometemos com os nossos filhos? Nós queremos suprir falta de alguma coisa. Os pais separam, né? O pai vai para um lado para o outro. Tá, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, né? Começa por aí. Tem que ter muito pontual isso. Você tem que trabalhar isso na vida do seu filho. O pai é o pai, a mãe é a mãe. Né? Eu me estresso profundamente quando eu ouço as pessoas falando assim, o pai. Eu falei, o que é pai? A mulher que faz o papel de pai e mãe. Eu falei, não existe isso. Ela pode ser uma super mãe, uma mãe incrível, mas ela não vai ser o pai em momento algum. Assim como o pai não vai ser a mãe, porque são figuras e situações diferentes, de formas psicológicas diferentes. Nós temos que entender isso. Eu tenho que preparar meu filho, mas é o que acontece, o que nós fazemos, e isso, a gente comete alguns erros graves dentro disso, eu quero suprir a falta do outro. E como é que eu vou suprir? Eu vou facilitar a vida do meu filho, ou eu vou dar tudo o que ele quer, ou eu vou fazer... E aí que eu acabo com ele, sem querer, óbvio, porque ele vai pela teoria da facilidade. Ele vai chantagear você. Eu não tô legal, hoje tô com muita dor de cabeça, tô com uma angústia. Aí a gente chega e fala, o que você quer, filho? Eu queria ir comer um negócio, tal. Não, vamos lá, tal. E ele vai usando isso a vida toda. E ele vai usar isso com as pessoas. Manipular. Quando a gente fala só de uma comida, tudo bem, mas eu queria tanto um PlayStation 7, que é o melhor, não sei o quê. E daí eu sinto tanta falta do meu pai. Meu pai faz 3 anos que não me vê. A mãe vai lá e 24 vezes no cartão. Tá? Porque ela quer suprir a falta. O computador, o videogame, o celular vai substituir o pai? Não vai. Mas ele aprendeu que ele pode manipular a mãe pelo sentimento. E é nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Claro que isso é muito complexo, mas a gente precisa entender isso. Separou? Separou. A vida, né, por vários motivos, eu tenho que educar o meu filho para isso. Outra coisa, acontece na casa do pai, é na casa do pai. Acontece na casa da mãe, é mãe. Essa separação é difícil. Porque às vezes tumultua uma casa da outra por informação que traz uma da outra.
E a criança, se você não colocar a regra, o limite, e falar assim, escuta aqui, o que acontece lá na casa da sua mãe é com a sua mãe, você resolve lá, você não me venha trazer problema aqui. Ele tem que entender isso. E aí ele só vai entender se a regra for o quê? A gente já falou sobre isso. Clara, direta. A hora que ele vem falar alguma coisa, não quero saber. Não quero. Só que o que acontece? Às vezes a gente faz isso, né? E daí, como que tá lá a casa da tua mãe? E o que o teu pai fez no final de semana? O que você fez com o teu pai? E tal pessoa estava lá, e o teu padrasto fez o quê? E daí saíram, mas gastaram quanto? Por quê? Natureza do humano, né? Curiosidade. Nós vamos desvirtuar o nosso filho nisso. Outra coisa que a gente ensina, eu tive um problemaço um dia no mercado. Sabe essa coisa assim? O pessoal aqui no Brasil, a gente fala muito de corrupção, né? Enfim, não sei por quê, mas fala-se muito aqui em corrupção. Ainda mais nos últimos dias. Agora bem que deu uma parada. E aí eu pergunto, quem não é corrupto? Às vezes a pessoa fica brava. Um dia eu estava no mercado, chegou, a gente olhou, estava um horror aquele mercado, cheio de gente, e eu estava com pressa aquele dia. Eu dei uma olhada e falei assim, vamos naquela fila que tem, aparentemente, as pessoas tinham uma quantidade menor de mercadorias ali. E eu fui com minha filha, e nós entramos. E, de repente, tinha uma pessoa no carrinho e a outra pessoa colocando coisa no carrinho. Eu falei, não, isso aí está errado. E eu comentei com a minha filha. Falei, filha, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um tipo de corrupção. Dela, por que, pai? Eu falei, porque, olha, as pessoas, elas enganaram a gente. Elas não queriam enganar a gente. Elas estão otimizando e tal. Mas, você veja bem, a gente veio por indução, porque aqui tinha menos. E aí, eles vão ficar muito mais, porque eles vão encher com os dois carrinhos aqui, né, mais à frente. Então, isso é uma forma de corrupção. Quando eu falei isso, a mulher que estava no carrinho, ela ouviu eu falando aquilo. E porque eu falo baixinho, né, gente? Eu tentei falar mais baixo. E ela virou para trás. O senhor está me chamando de corrupto? Eu falei, não, minha senhora, não estou conversando com a senhora, me perdoe, estou falando com minha filha. Não, o senhor me chamou de corrupto. De corrupta. Veja bem, eu sou da igreja, eu sou mulher. Aí ela falou, ela comprou uma briga comigo. Ela falou, eu falei, minha senhora, melhor a senhora não falar, porque a senhora vai se comprometer. Não, porque você está pensando o quê? Quem é o senhor? Porque eu tenho... E começou a falar um monte de coisa. Eu falei, a senhora está se prejudicando, porque se a senhora está falando que a senhora é da igreja, isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Porque uma pessoa que tem conhecimento de Deus, de regras e de amor ao próximo, não vai fazer esse tipo de coisa. Ela, por quê? Qual é o problema? Eu falei, não vou discutir com a senhora. E daí veio o filho dela, discutiu, veio a filha dela, e eram duas pessoas que estavam carregando. E eu fiquei ali, falei, nem vou trocar de fila. E minha filha depois, né, passaram e tal. E a minha filha falou, pai. Eu falei, entendeu a corrupção? E a pessoa não percebe que é corrupção. Ela acha que tá tudo bem. Parar no estacionamento de idoso não é corrupção, não tinha ninguém mesmo. Parar no estacionamento de deficiente também não é corrupção, né? É porque eu tenho problema de coluna, eu poderia usar, não uso, mas eu tenho problema de coluna. Gente, não é para você. Não é regra. O que você ensina para o seu filho num detalhe? Num detalhe. Fale que eu não tô. Como assim, pai? Você está aqui? Não, eu não tô, digo, porque eu não quero falar com a pessoa. Eu estou ensinando meu filho a mentir. E não é uma mentira pontual. Eu estou ensinando ele a mentir em tudo. Porque o nosso cérebro não vai processar o momento de mentir, o momento de fazer a verdade. Porque eu ensinei a mentira. Eu ensinei que mentir muitas vezes é necessário. Gente do céu, isso virou, parece uma regra social. A mentira faz parte do nosso cotidiano. Não, gente, não pode. Não pode. Eu tenho que colocar a verdade. Aí, assim, como que eu vou trabalhar isso? Não atende a pessoa, então, mas não vai ensinar seu filho a mentir. Se não quer atender ninguém, não atende ninguém, ninguém atende ninguém. É uma mentira? Talvez, mas não é tão direta. Eu ouço isso, né? Tem criança que chega para mim, porque, né, eu trabalho com muitas atividades para as crianças que vão no meu consultório, e elas têm atividades para fazer e tal, e elas chegam. Teve um dia que uma criança chegou e falou assim para mim, eu fiz e esqueci de trazer. Foi ótimo, tá? Então vamos conversar sobre isso. O que se fez? Tá, beleza. Percebi que não tinha feito, é óbvio, né? Tá, e fui fazer atividade. Aí, na hora de fazer atividade, construindo com ela, fazendo os recortes e tal, fazendo coordenação motor. Aí eu falei, mas por que você não fez? Aí eu comecei a fazer, minha mãe ficou brava e já jogou tudo fora, porque eu não estava sabendo fazer, e ela falou que era para falar para você que eu fiz. Aí eu falei, e agora? Como assim?
Né? Qual é a informação que essa mãe está dando para essa criança? Ela não entendeu que o processo era uma construção da criança, que não tinha certo, errado, não tinha bem feito, mal feito, era dela. Não estava sendo avaliada, mas a mãe achou que não estava bom o suficiente e disse fazer novo, a criança não fez, discutiram. E aí o que ela ensinou? Minta. E de qual que é o grande problema? Minta para o seu terapeuta, né? Vai mentir? Claro que não. Mente, mas a gente vai descobrir. Aí tive que fazer um processo de valorização, trabalhar essa mãe, e trazer e tal. Um processo lúdico. Outra coisa importantíssima que nós pais precisamos desenvolver. Nós ensinamos qualquer coisa para os nossos filhos através de uma brincadeira. Nós ensinamos regra, nós ensinamos autoridade, nós ensinamos disciplina através de uma brincadeira, né? Eu gosto muito de jogar dominó com crianças. Aí eles falam assim, mas não conhece os números. Eles estão desenvolvendo e vão aprendendo com bichinhos. Por quê? Eu ensino para eles que existe uma sequência, existe que sempre alguém começa, que ganhar é bom, mas não é primordial, né? Aí o pessoal fala assim, doutor, você sempre ganha das crianças? Eu falei, claro, eu sempre ganho. Eles vão entender que quem sabe mais vai ganhar. Mas eles não ficam traumatizados? Claro que não. Eles sabem se eu estou deixando eles ganhar. Como já teve vezes eles ganharem de mim, sem problema nenhum. Gosto de jogar. Aqui tem baralho, a gente joga guerra, não jogo esses jogos de baralho ali, mas eles gostam de maneira baralho. Eu jogo guerra. A guerra é legal, por quê? Porque não é uma estratégia que a gente tem igual o dominó para ganhar. É a sorte. Aí eu vou explicar que jogos de azar, jogos só pode trazer prejuízo, desenvolve. E a gente vai construindo dentro de uma brincadeira algo que os pais poderiam fazer, nós pais poderíamos fazer. Eu pergunto, né, para os pais, qual foi a última vez que você brincou com seu filho? Qual a última vez que você assistiu um filme com seu filho? Qual a última vez que você perguntou para o seu filho como você está? Aí tem que fazer igual eu falo, espero que esteja tudo bem, né? Eu tenho uma filha de 20, uma de 17, a gente brinca ainda. Hoje a gente estava ali, hoje é pré-feriado aqui no Brasil, né? Amanhã é proclamação da República, então minha filha não teve aula hoje. A outra está casada, mas a minha filha casada veio para casa. E a gente foi para, aqui onde eu moro tem a piscina de liceu, e a gente foi brincar lá na piscina. Aí você fala, pô, mas você tem 48 anos, sua filha tem 20 e 17, minha esposa ficou aqui e nós fomos lá. Por quê? Gente, é a melhor coisa que tem você poder brincar com seus filhos. Independente da idade. Independente. Você pode brincar num banco imobiliário, na minha casa às vezes dava briga, porque ninguém quer perder o banco imobiliário, daí compra e tal. Ludo, dominó, aqui a gente tem aquele carro-cigarro que é stop, né? Que a gente brinca, tem gente que brinca com bebida. Gente, é a melhor coisa. E essas crianças, esses adolescentes, eles jamais vão esquecer esse momento. Eles jamais vão esquecer essa troca, eles jamais vão esquecer aquele momento da risada solta, desse momento livre. A gente já fez junto, a gente montou quebra-cabeça de 1.000 peças, 1.500 peças junto. Nós ficamos assim um mês montando, ficava numa mesa da sala, a gente não comia na mesa para montar o bendito negócio. Foi um desafio que a gente fez. A gente já pintou aquelas telas que vêm para você pintar com caneta de gengibre juntos. Isso é o que marca a vida do seu filho, é isso que vai fazer diferença na vida adulta, e pode ter certeza que quando eles tiverem os filhos deles, eles vão reproduzir isso. Um momento que é único, um momento que é ímpar, que é pai e filho, mãe e filho. E eles precisam também ter individualidade. Quem tem mais do que um filho precisa ter momentos só com o pai e ter momentos só com a mãe. Ele precisa entender quem somos nós. E aí eles vão se construindo, vão se transformando em pessoas melhores. E nós perdemos isso, né? Eu lembro, assim, a minha avó era uma pessoa muito difícil. Minha avó era uma mulher, assim, sofrida da vida, ela era muito ruim, a gente fala. Ela era complicada. Mas ela tinha algo incrível. Toda vez que nós íamos para a casa dela, morava assim mais no interior, assim, no sítio. Toda vez que nós íamos para a casa dela, tinha fogão a lenha. Final de tarde, ela era uma pessoa muito católica, né?
E ela tinha uma cultura, 6 horas da tarde, tinha que fechar a porta da frente, não podia a porta da frente ficar aberta, porque era crepúsculo, né? Ela tinha... E o que ela fazia? Nós entrávamos e ela rezava o terço, não sei, o pessoal conhece que é terço, né? Nós não éramos católicos, mas a gente rezava o terço, porque era a regra da casa dela, era a regra da mais velha, era o limite, e todo mundo respeitava ela, porque ela era a matriarca, ela tinha... E todo mundo rezava o terço. A gente aprendeu a rezar o terço, fazer tudo. E aí, a hora que terminava de rezar o terço, ela contava uma história pra gente. E ela contava as histórias assim, e diz. Então, o que que acontece? Isso eu nunca esqueci na minha vida. Eu sei rezar o terço até hoje. Eu 30, 40 anos atrás, né? E o que que acontece? Eu vejo isso como uma coisa lindíssima, o legado que ela deixou para nós. Eu cansei de sentar com as minhas filhas e com as amigas delas, às vezes vêm as amigas e a gente contar a história, eu contar a história para elas. Teve uma situação para acabar a aula aqui, para vocês entenderem o quanto que é importante algumas atividades. A minha filha mais velha, ela estudava num colégio aqui na minha cidade, que é um colégio de pessoas de muito dinheiro, questão financeira muito boa. E ela tinha uma amiga que era uma assim, das herdeiras da cidade, assim, tinha muito dinheiro. Uma menina, uma querida, uma menina, assim, incrivelmente educada. E aí, um dia ela foi na minha casa, né, na casa mais simples e tal, e ela tá, e a gente nunca teve problema em quem nós fomos, onde nós moramos, o que nós fazemos, a gente sabia de todo o poder, ela viajava, às vezes minha filha ia, a gente conhecia a família, tudo, eles moravam num apartamento enorme, cobertura e tal, e ela foi na minha casa. Quando ela chegou lá em casa, a gente assistiu um filme, a gente brincou e tal, e nós fomos almoçar. E todo mundo sentou na mesa, a gente colocou as coisas na mesa, e eu vi que ela ficou um pouco desconfortável nessa hora. Ela deu uma olhada, assim, ela passou a mão no rosto. Aí eu perguntei para ela, você não come alguma coisa? Porque a primeira coisa que a gente pensa é adolescente, né? Ela era adolescente, ela tinha 14, 15 anos. Você não come alguma coisa, você não precisa comer, se quer alguma coisa, porque a gente se preocupa com quem vem, né, na nossa casa, porque o nosso hábito dela falou, não, deixa eu de tio, né? Ela falou, não, tio, tá maravilhoso essa comida, eu como tudo aqui. Eu falei, percebi que você ficou um pouco desconfortável com alguma coisa. Aí eu vi que encheu o olho dela d'água, assim. Ela falou assim, sabe o que eu vou dizer uma coisa, tio? Eu não lembro na minha vida de meu pai e minha mãe sentarem na mesa para comer junto com a gente. Caramba, aquilo veio como um pum em mim, assim. Eu falei, e agora? Fala o que para essa menina? Ela falou assim, eu não lembro do meu pai e a minha mãe sentar assistir um filme com a gente. Eu não lembro do meu pai e minha mãe ter essa troca que vocês têm, essas brincadeiras que vocês fazem. Eu não lembro. A gente sempre viajou de avião, de jato, ia, voltava. Você, minha mãe já foi para os Estados Unidos passar um final de semana e voltar, e nós ficamos sozinhos em casa. Meu pai já foi não sei para onde, e nunca isso. E aí eu sempre tinha ali foi um divisor de águas na minha vida. Porque o que, que eu pensava? Que quem sofre é quem não tem condição financeira. Que as pessoas mais ricas tinham tudo. Aí eu falo, gente, às vezes o que falta é o simples, é o menor, né? É o contato olho no olho. E tanto que, assim, eu achava muito interessante que ela vinha e me abraçava com um abraço tão gostoso, assim, sabe? Um dia ela falou para mim assim, eu gosto tanto de você, tio. Porque ela não via, o pai dela é empresário, super cheio de responsabilidade, com não sei quantas empresas que ele tocava, e agronegócio aqui, não sei quantas fazendas e tal. Então, assim, ele esqueceu que ele era pai também. E o momento que tinha era o momento que estavam lá numa praia, num restaurante, algo tudo muito, né? Ele esqueceu que ele poderia fazer papel de pai. Tanto que um dia eu conversei com ele, ele falou assim, olha, eu sei que eu erro e não consigo. E tanto que daí acabaram separando e tal. Então, até hoje tem esse contato. Então, o que, que fica hoje aqui de exemplo para nós todos? O quanto é importante ter individualidade. O quanto é importante estar próximo do seu filho de forma diferente e, assim, colocando regra. Hoje mesmo aconteceu um negócio aqui na minha casa que foi interessante. Nós queremos comer cacau. Eu falei, não, ninguém vai escolher nada. Hoje o seu que escolhe acabou. Não, aí eu vou escolher, nós vamos comer isso. Fechou. Claro que vai ter o dia que eles vão escolher. Essas regras precisam ser colocadas sempre. Olha, eu mando aqui, a casa é minha, eu mando. O dia que eu achar que você pode mandar, eu deixo você mandar por um tempo.
Você pode escolher isso? Pode. Agora mesmo, minha filha, que vontade de comer um açaí. Beleza, pode pedir um açaí. Posso? Pode, sem problema nenhum, tá um calor aqui. Mas pega o mais barato, sabe aquela coisa assim? Você vai ensinando para o seu filho. Muitas vezes minha filha chegou e falou assim, pai, eu quero comer tal coisa. Não, não vai comer, não. Tem na geladeira ali, vai lá e faz alguma coisa para você comer, tá com fome, vai fazer. Por quê? Tinha condição de comprar? Claro que tinha, mas eu precisava colocar para ela a regra que na vida ela não vai ter tudo que ela quer a hora que ela quer. Eu preciso frustrar o meu filho nisso. E é eu que vou frustrar, sou eu que preciso colocar a regra. E hoje nós percebemos que está difícil fazer isso. Porque o filho chora, tal, tal, tal. Não, deixa que chore, deixa que fique bravo, deixa que se jogue no chão, deixa que vá para o quarto, né? Outra coisa que é uma dica muito importante, quando os filhos de vocês forem para o quarto, gente, respeite essa individualidade. Respeite esse sofrimento. Às vezes eu vejo o pai que fala, deixa a porta aberta, não vai para o quarto. Gente, é o refúgio deles, é o local seguro deles. E nós estamos perdendo eles para os quartos, isso é verdade. Nós estamos perdendo nossos filhos para os quartos. Nós precisamos, não é com autoridade que eu tiro meu filho do quarto, não é. É com amor, é com olhar, é com uma atividade diferente que eu tiro de lá. Não é na autoridade, aí é diferente. Porque se ele está no quarto, é o lugar seguro, se o quarto dele é melhor que a sala onde eu estou, ou a cozinha que eu estou comendo, eu tenho que refletir como estou sendo enquanto pai, enquanto mãe. Aí eu tenho que tomar outras estratégias. E esse curso ajuda vocês nesse sentido. Melhor coisa, faça uma coisa diferente aí. Hoje vamos sentar, vamos contar história. Melhor coisa, eles amam quando a gente conta a história da gente. Amam. Eles olham assim, por exemplo, assim, quando eu falo para minhas filhas, assim, porque teve uma vez, gente, essa história é muito engraçada. Teve uma vez no colégio que ficou 2 dias sem aula por minha causa. Por quê? Eu subi do 3 andares do colégio, eu subi, entrei no alçapão, eu desliguei a caixa d'água. Desliguei e desci. Ninguém viu. Naquela época não tinha câmera igual tem hoje, né? E eles ficaram, não tem água, não tem água, e pare. Quando chega o bombeiro, vão lá, olha que o bombeiro liga, era só. E aí, para mim, foi um evento, né? Claro que no outro dia, na outra semana, eu estava em outro colégio. Entenderam por que eu saí do colégio, né? Mas isso, você veja, olha a capacidade do indivíduo de fazer, e se você perguntar por que você fez, não sei, eu gostava de subir, aí eu vi que tinha aqueles alçapão, eu passei no alçapão, fui lá, né? E aí, quando eu conto isso das minhas filhas, eu falo, e aí agora eu tô nessa vibe, minha filha casou, eu falo, ó, quando eu tiver neto, eu falei para ela, você com o teu marido que se virem, porque eu vou estragar essa criança, eu vou ensinar ele a fazer tudo de errado. Da minha filha, mas ele vai apanhar. Eu falei, não vai, vocês não vão bater nele na minha frente, não. Dela, tô se dando uma dica, eu falei, na sua casa, é sua casa. Na sua casa eu não vou ditar regra nenhuma, é sua casa, mas na minha casa, dela, não vai comer açúcar. Eu falei, não vai comer açúcar na sua casa. Dela, pai, eu falei, não, nesse ponto eu respeito, porque é muito complexo. É minha função agora, já passei essa parte, tá? Então, gente, fica a dica da aula de hoje aí. Uma dica importantíssima. Produzam esse lúdico, desenvolvam essa arte surreal do inconsciente dos seus filhos. E não importa se ele tem 4 anos, 2 anos, 7 anos, 15 anos ou 30 anos. Faz um desafio aí, quem tem filho mais velho, precisa ver que delícia que vai ser. Brinquem aí de desenhar em conjunto, pega uma folha e vamos desenhar. Cada um pega uma cor de lápis de cor e começa o desenho. Um faz o desenho, o outro ajuda. Gente, vocês não têm noção o, o laço que cria com seu filho. O laço que cria de empatia com seu filho. Quando você conta a sua história, e não vão contar a sua tragédia também, conta os lados, né, engraçados e tal. Isso vai mudar a vida deles, no sentido de olhar você como uma autoridade diferente e, ao mesmo tempo, como um ser humano, que erra, que acerta, e aí você vai ganhar muito mais poder em relação a ele, porque é um poder conquistado, a gente fala no sentido positivo, ele não é imposto. Você fala assim, meu pai é complicado, mas ele é maravilhoso. Isso não tem preço. Inclusive, eu estou editando um vídeo do casamento da minha filha, eu passei por um momento extremamente complexo no casamento da minha filha. E aí, eu quero que vocês assistam um pedacinho do vídeo do casamento dela, o quanto é maravilhoso. As pessoas falam, Adilson, doutora Adilson, você fala muita coisa assim, fala, tá, então você vai ver um trechinho
do casamento da minha filha, aí você vai dizer se isso é real ou não. E aí você tem que ressignificar algumas coisas, porque não foi fácil, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tá bom, pessoal? A aula termina aqui, agora, nesse momento que eu falo demais, e nós vamos abrir para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, é a hora de perguntar. E essa semana que vem, na próxima aula, não perco aí que nós vamos falar sobre os desenhos infantis e o que eles representam, certo? Valeu! Tem perguntas? Eu vou tomar... Ó, gente, não é pinga, não é uísque, não é nada, tá? É só um suco. É um charme, né? Hoje eu tô sem xícara aqui. Chá de camomila para dar uma acalmada. Tranquilo? Fátima não vai fazer pergunta nenhuma, Fátima? Provocativo eu, né? O Abraão, seja bem-vindo, Abraão. Chegou, né? Não cumprimentei você. Não, você chegou adiantado e saiu, tudo bem. Imagina. Professor, Fala, meu querido amigo. eu queria uma orientação em relação ao uso do celular, porque a minha criança aqui, ela fica muito calma quando eu dou o celular na mão para ela assistir alguns desenhos infantis, coisas parecidas. Eu posso estar com isso prejudicando a educação dele, o crescimento dele? Ai, que pergunta boa, maravilhosa e difícil ao mesmo tempo. É assim, a nossa mente, ela não está preparada para informações que ela recebe da quantidade que tem até 1 ano e meio ali, 18, 20 meses. Ela não está preparada. Ou seja, não deveria ter tela para essa criança. Não deveria. Entretanto, é quase impossível. Qualquer fase é inevitável assim, não tem como a gente negar que a tela vai estar presente, ou no computador, ou na TV, no celular. Qual é a grande questão disso? Vocês vão entender que alguns desenhos parecem ser inocentes e não são. Tá? Tem que tomar cuidado, primeiro ponto. Alguns desenhos, inclusive, eles vêm de algumas histórias um tanto quanto complicadas. E a criança percebe, nessa questão do inconsciente, o que é. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Então, primeira coisa, o que o meu filho vê? O que é interessante? Por que se acalma? Por que fica? Porque ele tem uma explosão de informação visual, que são o quê? A cor é diferente da cor pigmento. A cor pigmento é aquela que você desenha, né? Que tem as cores primárias lá, né? O amarelo, o azul, o vermelho. As cores luz são essas que nós vemos aqui, que detém o magenta, o ciano, que são cores diferentes. Isso grava na nossa mente e nós queremos buscar só essa informação. Por isso que a criança quer o tempo inteiro o celular. Ela não quer outra coisa. Porque eu olhar aqui para a tela é uma coisa, eu olhar para a tela preto e branco é outra. Eu pegar um livro é uma coisa, eu olhar aqui é outra. E não é a criança que busca, é o nosso cérebro, é o nosso inconsciente buscando a informação que é mais prazerosa. Que é? Aí eu vou dizer assim para você, não dê mais celular. Você está enroscado, porque você vai ter um problema muito maior, porque ela está vendo toda a sua volta o celular, inclusive o senhor, a sua esposa, é fato. Por que eles podem ou não podem? Porque a criança não entende para que a nossa mente tudo é atemporal. O que é isso? O tempo e espaço eles são meio subjetivos na nossa mente. Elas se veem igual, então se você pode, por que eu não posso? Se você faz, por que não faz? Por isso que a gente fala, criança vê, criança faz. Qual é a principal questão? Regras. Então, agora, não. Se o senhor falar não, pode cair o planeta. Não dê, porque você vai ensinar algo errado. Agora, o que é interessante? Doses homeopáticas. O que são doses homeopáticas? Você oportunizar o celular várias vezes em períodos menores de tempo. E ensinando, porque o que você vai ensinar para o seu filho? É menino ou menina? Os seus filhos? Menino? Ou tem Menino, é um? menino? Menino. Então, deixa eu te contar uma coisa. Aí vem nosso lado homem. Nós vamos ficar mais presos à tela do que as mulheres. Muito mais.
Sabe por quê? Porque nós temos uma atenção única, seletiva única. As mulheres conseguem fazer mais coisas. Se você pegar uma menina, digamos, de 5 anos e um menino de 5 anos, o menino vai ficar em torno de 4 horas no celular sem querer largar. A menina não passa de 2, porque ela vai se interessar por outras coisas. O que é o interessante? Você mostrar algo que desafie ele também, né? Algum jogo, alguma brincadeira. Porque quantos anos seu filho tem? Daniel tem 3 anos e meio. E ele tá com celular já. É. Eu me Brincadeira. preocupo. É natural, é brincadeira, só tô querendo te punir agora. Você viu? Eu me preocupo um pouco, porque ele gosta muito de ver super-heróis, principalmente Homem-Aranha. Fico preocupado dele ficar querendo pular nas coisas, na cama, sabe? Eu vou falar sobre isso, sobre o Homem-Aranha semana que vem. Por que que hoje há uma avalanche de Homens-Aranhas aí? Questão motora, eles querem desafiar o corpo deles, eles estão num processo sensorial ao extremo, eles são movimento o tempo inteiro. Então, o que que você precisa? Quebrar essa visão dele. Ou seja, deixe ele que caia. Começa por aí. Ele não é super-herói. Às vezes a gente quer proteger. Mas use o celular, deixe, porque não tem como você tirar, mas faça essa técnica. Momentos menores e comece a colocar a regra. Tanto, acabou, tira. Daí vai fazer outra coisa. Depois o pai, tá, que agora você vai, fica tanto, tira. E ele vai aprendendo a controlar isso. Ele está numa idade, inclusive por ele ser menino, ele está num confronto com o senhor. O menino vai afrontá-lo, ele vai desafiá-lo, ele vai querer vencer o senhor. Ele está nesse processo de 3 anos. Ele está ali numa fase onde ele quer dizer que ele manda mais que o senhor. E como que ele vai mandar? Através da pirraça, da birra, do choro, de se jogar no chão, de fazer escândalo. E às vezes a gente cede, porque a gente, é mais fácil, né? E não é o senhor, é todos nós, pais, né? Então, qual a estratégia? Entrega e diga assim: eu estou entregando porque eu quero, eu estou tirando porque eu quero. Isso ensina para ele a autoridade. Pode chorar? Chore. Vai lá com a sua mãe. Aí joga para a mãe. A mãe que se vira. E às vezes, outra coisa importantíssimo: se o pai fala não, a mãe tem que dizer não. Se a mãe diz não, tem que dar uma coisa. Eu já vi muitos casos: não vou dar meu celular. Ele vai lá e pega da mãe. Aí você perdeu a autoridade. Complicado. Mas é dosar. Não tem como fugir da tela hoje em dia, tá bom? Vai ter alguns prejuízos pequenos, mas isso pode ser reparado lá para frente, em termos cognitivos. Não é algo tão prejudicial se tiver controle, tá bom? Alguma pergunta a mais? Essa, eu falo a síndrome do Homem-Aranha, é muito interessante, gente. Pode falar, Abraão. Olá, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Neste curso, a gente vai abordar a formação mental, a formação cognitiva, a gente vai abordar essas nuances Neurológicas? neurológicas, neurocientíficas da criança, alguma coisa assim. A nossa expectativa ir nessa direção? Então, a gente, tudo isso que nós estamos trazendo é uma abordagem mais simples, né? O da psicoterapia infantil a gente aborda de uma forma bem mais intensa, é muito mais técnica. O que eu estou fazendo para essa questão dos pais? Algo mais tranquilo, mas isso que nós abordamos hoje, essa questão da arte, da música, ele é uma questão cognitiva, sensório-motora, para desenvolvimento do intelectual. Tanto que na próxima aula, né, na segunda-feira que vem, a gente vai analisar os desenhos para você começar a entender qual é a diferença de uma criança que foi estimulada para uma criança que não foi estimulada. Uma criança que tem o quê? Um ambiente sócio-interativo, né? Que ela participa, que ela faz para uma criança que não teve. Aí você entende, né? Aí vem o que? Aquele legado que nós falamos. Por que o filho de médico é médico? Por que o filho de pedreiro é pedreiro? Porque ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a ver o mundo. Ele é mais inteligente, é uma condição. Não, não é isso.
Não existem pessoas burras, assim como não existem pessoas inteligentes. Existem pessoas que tiveram oportunidade de aprender. Isso é uma questão neurológica, né? Quanto mais informação eu dou para o ser humano, mais ele aprende. A gente tem que ir jogando informação. Essa questão que o Luiz falou do celular, por exemplo. O celular tem um lado negativo, mas se veja, essas crianças, elas estão à frente a nós. Eles pegam o celular e eles mandam no celular ali. Então, eles estão desenvolvendo cognitivo, mas eles estão tendo um prejuízo aonde? No abstrato, eles estão tendo prejuízo na criatividade. Então, tudo na nossa vida vai ter o lado que você vai ganhar e o lado que você vai perder. Aí você tem que compensar. O que vale a pena, tá? Mas a gente vai abordar assim. E se vocês quiserem, óbvio que daí depende de vocês, a gente pode aprofundar mais. Não tem problema nenhum. O meu receio, Abraão, é o seguinte: de repente usar uma linguagem mais técnica e vocês não compreenderem, tá? Eu não sei, você não está fazendo outro curso também, né? Qual curso? O da psicanálise infantil. Porque o da psicanálise infantil, o que é interessante? Ele complementa esse. Esse é muito prático, né? Vocês estão percebendo que eu coloco a prática. No da psicanálise infantil, ele é técnico, né? A aula passada foi até mais tranquila, mas a próxima aula ela é técnica, ela vai... Eu me matriculei nesse, professor. Eu me matriculei nesse, mas a última aula... O que acontece? A minha dificuldade é, não me falta vontade nem condições, me falta tempo, porque, assim, são tantos cursos e tanta coisa, e eu me matriculo em quase todos. E o problema é que eu tenho que ficar assistindo as aulas extemporaneamente, né? Porque eu não consigo na data que estabelece, porque à noite também tem trabalhos e tal. Então, eu também estou nesse, eu vou até ver se eu acho a aula, ver se ficou gravada a aula que eu perdi, porque esse tema é um tema que me interessa em especial. E eu gostaria. Eu queria só um comentário rápido, é que o problema, entre os problemas que o senhor colocou, sobre a questão do celular do rapaz, lá do que o filho dele com 3 anos já, o nosso problema vai ser com a modernidade, a moralização do indivíduo, porque a gente tem uma moral que a gente quer apresentar para os nossos filhos. E os nossos filhos já estão vindo, crescendo com conceitos de moral diferente do nosso. Aí vai haver um choque de gerações, vai haver um choque de gerações, um choque de realidade, os conflitos vão entrando e aí a vida pega. Mas, assim, eu vou ver se eu encontro outra aula para eu assistir e se o senhor quiser trazer para a gente com abacaxi, com casca e tudo, a gente se vira, viu? Eu estou aqui. Ótimo, para mim não tem muito problema. Mas se você puder fazer o outro também, é um complemento, você vai entender. Porque o outro ele é muito mais profundo, porque nós vamos falar sobre toda a psicanálise, toda essa construção, né, que vai ficar, e ele vai ficar, até colocar, as aulas ficam gravadas. O que é o legal das aulas gravadas? Às vezes fica uma dúvida, volta. Porque esse curso aqui, ele é muito mais prático. O outro, você vai entender o universo da criança mesmo, no sentido, desde a formação, que a gente começou lá na formação, e nós vamos fazer uma descoberta, vamos dizer assim, até ele chegar a 11 anos. O que muda? Questão hormonal, questão de substância, o que ele aprende a ver. Por exemplo, uma coisa que foi falado sobre tela, né, sobre celular. É assim, se a criança nunca pegou um celular na mão, ela não vai querer o celular. Alguém teve um facilitador. Sim. Quem que colocou esse celular a primeira vez na mão? Eu acho que não sei se foi nessa aula aqui, nessa turma, o pessoal que comentei. Um dia eu fui numa lanchonete, tinha um negocinho em cima, a criança no Moisés, 6 meses, a criança assistindo o filme. Falei, pelo amor de Deus, eu fui lá falar com os pais. Eu falei, não, gente, não pode, isso não pode, a criança não precisa daquilo. O celular está virando a chupeta, né, o bico. Sim. Só que o bico só deforma os dentes. O celular é o cognitivo, é o emocional, é o afetivo, e é algo que os pais não entenderam, é o moral, porque nós estamos deixando outras pessoas educar os nossos filhos dentro da moralidade. Aí vai ter esse conflito que o senhor falou, muito bem colocado. Inclusive, vai ter uma aula, nós vamos falar sobre o que é moral, né? A moral, moralidade, o que eu ensino para o meu filho, tá?